Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que tenham todos um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 1º de março, a lição 9, ela tem como título Ananias e Safira. Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos que eles se mantivessem unidos, que ele, após ele ascender aos céus, ele iria enviar o Espírito Santo Consolador para dar-lhes segurança na pregação do Evangelho. E isso de fato aconteceu. E os primeiros cristãos, eles fizeram comunidades primitivas, e ali eles passaram a desenvolver e a levar o Evangelho para todas as pessoas. E a comunidade de Pedro começou a crescer, e isso era observado e entusiasmado outras pessoas, né? E uma das pessoas que se entusiasmaram e se interessaram pelo Evangelho foi Ananias e Safira, um casal daquela região. A igreja primitiva experimentou a intervenção do poder de Deus, que com frequência mostrava através do Espírito Santo, e ali os discípulos realizavam grandes milagres e maravilhas, e o Espírito Santo estava no meio deles, a fim de que mais pessoas aceitassem a Jesus como Salvador e Senhor, e que a igreja crescesse. Depois que as pessoas se convertiam, aqueles irmãos unidos, eles compartilhavam tudo que eles possuíam de bens. E eles já não se consideravam assim mais proprietários de seus bens. Era aquela comunidade realmente que administrava, e todos serviam e comiam juntos. E eles vendiam os seus bens e depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles dessem para as pessoas mais carentes também e dividissem. E dessa forma não havia necessitado entre eles. E quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós nos rendemos integralmente ao senhorio de Cristo. E assim há mudanças até no vestir, no nosso caráter, na nossa índole. E nós passamos a entender que nós não possuímos nada, e somos apenas mordomo do Senhor, e isto faz com que Ele nos abençoe assim com bens materiais, para que nós possamos administrar da melhor maneira possível, porque Deus ele é dono de tudo. É claro que essa é a melhor maneira, e não é exclusivamente para nosso deleite, e sim principalmente para nós abençoarmos as demais pessoas que precisam do nosso auxílio, e que esse auxílio seja na parte física, emocional e espiritual. A nossa casa não deve ser apenas a nossa residência ou a nossa habitação, e sim, pelo contrário, ela precisa servir ao Senhor de todas as formas, onde nós devemos hospedar irmãos, ajudá-los, e quando nós cedemos nosso lar para a realização de cultos, de um almoço comunitário da igreja, ou células de estudos bíblicos, nós estamos recebendo bênçãos do Senhor. Um bom exemplo que nós vemos da igreja primitiva era o altruísmo, né, o amor ao próximo, e uma das pessoas que começou também a ajudar essas comunidades, como exemplo, nós damos, chama-se José, que depois foi chamado de Barnabé, que verdadeiramente ele se converteu ao senhorio de Jesus, de corpo e alma, de espírito e de suas posses. E conforme a Bíblia menciona, Barnabé, né, vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro para os apóstolos, e ofertou a sua propriedade para a obra do Senhor, para que o Evangelho alcance mais pessoas, para que não haja necessitados, ou seja, ele investiu no reino de Deus. E esta época era um tempo assim maravilhoso de se tornar um membro da igreja,
porque após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos pregavam o Evangelho com dedicação, com poder, e milhares de pessoas se juntavam à Igreja de Cristo. Até a Bíblia nos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam todos reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E da multidão dos que creram era um coração só e uma alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuíam. Tudo, porém, era comum a todos, que está lá em Atos capítulo 4, versículo 31 e 32. O desprendimento deste mundo, como Barnabé fez, e outros, por gratidão ao Senhor, e trouxe assim a admiração para outras pessoas, né? E uma das pessoas que se admiraram bastante dessa atitude de Barnabé e de outros, né, e vendo que aquela comunidade primitiva, da igreja primitiva se desenvolvia, foi o casal Ananias e Safira, que tiveram a satisfação e o privilégio de fazerem parte dessa igreja primitiva. E onde eles observaram, assim, o casal, né, que a igreja se desenvolvia e crescia, principalmente sentindo a presença do Espírito Santo no meio deles de forma assim marcante. E o principal é que, como as Sagradas Escrituras mencionam, não havia nenhum citado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas os vendiam e traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme as suas necessidades, que está lá em Atos capítulo 4, versículos de 34 até 35. E foi justamente isto, nesse cenário, que o casal Ananias e Safira se entusiasmaram e ficaram impressionados com o que acontecia. E eles desejaram fazer parte dessa comunidade e decidiram vender alguns de seus bens e contribuir com os lucros para o crescimento da igreja. Porém, o casal Ananias e Safira, quando eles iniciaram, até parecia estarem entusiasmados com a comunidade e até eles eram sinceros no início. E Safira até tinha conhecimentos, né, e sabia sobre a venda e os valores negociados de seu marido, dos bens que eles possuíam. Mas ele vendeu uma propriedade e, por ambição, ele reteve uma parte do preço vendido. E o restante, né, ele depositou nos pés dos apóstolos. E ao reter esse valor, o casal ofendeu o Espírito Santo, mostrando sentimentos de cobiça. E o apóstolo Pedro, né, ao ver isto e sentir no coração deles, questionou e disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Que está lá em Atos capítulo 5, versículo de 3 até 5. Após eles entrarem na comunidade dos apóstolos da igreja primitiva, Ananias e Safira começaram a lamentar o fato de eles terem feito a promessa ao Espírito Santo e logo perderam a influência de bênçãos que lhes estava reservada e aquecida em seus corações pela causa de Cristo. Até iniciaram com boas intenções, mas a cobiça que estava dentro de seus corações fez com que eles fingissem ser o que eles não eram. E tiveram consequências graves, né, com punições de Deus, porque eles ofenderam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que
e sobreveio grande temor ao tomar a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses conhecimentos, que está lá em Atos 5:11. Ou seja, todos souberam o que havia acontecido para Ananias e Safira com a punição de Deus. E por isso todos da comunidade, né, passaram a ter mais cuidados, né, com a cobiça, e passaram a devolver os dízimos e ofertas corretamente. Aí é que está, meus amigos e minhas amigas, que é por isso que Deus, através do Espírito Santo, ele tem falado com todas as pessoas para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando as pessoas assim, aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, há uma transformação na vida delas. Elas passam a ter mais entendimento, passam a ter sabedoria, passam a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passam a ter o entendimento do que é dízimo e oferta e o que deve ser devolvido ao Senhor, e não reter como Ananias e Safira fizeram e tiveram consequências graves. E não é só isso, meu amigo ou minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais sofrimento. Nós estaremos nas mansões celestiais junto ao Salvador Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, meu amigo. Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.